Olá, neste vídeo nós vamos resolver um problema de otimização bem simples, o que vai nos permitir descrever em detalhes como resolver esse tipo de problema. A pergunta é a seguinte: qual retângulo com perímetro de 4 metros tem a maior área? Bem, o primeiro passo é descobrir o que nós queremos otimizar. Neste caso, é bem claro, nós queremos otimizar a área, nós queremos encontrar a maior área. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos maximizar a área do retângulo. Esse é o nosso objetivo. Maximizar A. Ok? Então, este foi o nosso primeiro passo. O segundo passo é encontrar uma fórmula para a quantidade que nós queremos maximizar. Então, A é a quantidade que a gente quer maximizar, portanto, a gente tem que achar uma fórmula para A. Bem, o que nós queremos maximizar? Nós queremos maximizar a área de um retângulo. Então, a área de um retângulo pode ser calculada em função das dimensões desse retângulo, do seu comprimento, que eu vou chamar de C, e de sua altura, que eu vou chamar de D. Então, a área de um retângulo é C vezes D. Pronto, encontramos uma fórmula para a área do retângulo. Encontramos uma fórmula para a quantidade que queremos maximizar. Agora vem um passo crucial. Note que aqui a área ficou expressa em termos de duas variáveis, o comprimento e a altura do retângulo. Mas esse é um problema de otimização de cálculo 1. Então, por enquanto, você vai aprender no futuro em cálculo de várias variáveis, mas por enquanto a gente só sabe resolver problemas de otimização envolvendo apenas uma variável. Isso significa que a gente tem que expressar a quantidade que nós queremos maximizar, nesse caso A, apenas em termos de uma variável só. Como a gente faz isso? Utilizando as restrições sobre os retângulos em consideração aqui. A gente não está trabalhando com qualquer retângulo, a gente só está interessado em retângulos cujo perímetro é de 4 metros. Isso impõe uma restrição séria sobre os retângulos, tá certo? Note que aqui é realmente necessário esse tipo de restrição. Algum tipo de restrição sobre os retângulos é necessário para que tenhamos um retângulo de área maior. Claro, porque se a gente considerar todos os retângulos possíveis, é claro que não existe um de área máxima, tá certo? Eu posso pegar um retângulo com dimensões enormes e a área dele vai ser muito grande, tá certo? Ela pode ficar arbitrariamente grande. Agora, com essa restrição, considerando apenas retângulos com perímetro de 4 metros, existe um deles com área máxima, como a gente vai ver. Então, o nosso terceiro passo é expressar A apenas em termos de uma variável, utilizando as restrições dadas pelo problema. Então, a gente só está interessado em retângulos com perímetro de 4 metros. E qual é o perímetro de um retângulo com essas dimensões que nós demos aqui, com o comprimento C e a altura D? Bem, o perímetro é o comprimento do bordo deste retângulo aqui, quanto arame eu precisaria para fazer esse retângulo. E é claro que aqui a gente tem C metros, aqui D metros, aqui C metros e aqui D metros. Portanto, o perímetro deste retângulo
o perímetro desse retângulo é igual a 2 vezes C mais 2 vezes D. E a gente quer que esse perímetro seja de 4 metros. Isso impõe uma restrição sobre C e D, certo? Daqui eu tiro que C mais D é igual a 2, ou seja, C é igual a 2 menos D. Então, eu expressei C em termos de D, e, portanto, eu posso substituir C por 2 menos D aqui na fórmula da área, obtendo, portanto, que a área pode ser expressa apenas em termos da altura deste retângulo. A área é igual a 2 menos D vezes D, ou seja, 2D menos D ao quadrado. Pronto, expressei a quantidade que eu quero maximizar apenas em termos de uma variável. E para isso foi essencial considerar as restrições dadas pelo problema. Então, as restrições dadas sobre os objetos do problema de otimização é que nos permitem reduzir o número de variáveis envolvidas a apenas uma, tá certo? Isso para problemas de cálculo de uma variável. Em cálculo de várias variáveis, você vai aprender a resolver problemas de otimização que não podem ser reduzidos a apenas uma variável, como nesse caso. Qual é o próximo passo? O próximo passo é encontrar as restrições sobre a variável independente que restou. A variável independente que restou é D, que é a altura do nosso retângulo. Bem, a altura de um retângulo é positiva, certo? Então, essa é uma restrição sobre a variável D. E tem mais alguma restrição? Sim. Existe uma outra restrição para D. D não pode ser muito grande, porque se D for muito grande, o perímetro certamente vai ser maior do que 4 metros. Isso pode ser visto aqui nessa expressão aqui. Se D for muito grande, se D é igual a 10, então C teria que ser menos 8, certo? Um número negativo, mas um comprimento é um número positivo, certo? Então, isso significa que não existe um retângulo de perímetro 4 metros, cuja altura é de 10 metros, tá certo? Muito bem. Então, qual é a altura máxima que um retângulo pode ter tendo 4 metros de perímetro? É claro que pode ser no máximo 2, porque se D fosse igual a 2, nós teríamos uma altura de 2 metros aqui, uma altura de 2 metros aqui, portanto a soma dos comprimentos destes dois lados já nos daria 4 metros, portanto a gente não teria mais arame para fazer o lado superior e o lado inferior deste retângulo. Isso significa que D tem que ser menor do que 2, ok? Note que não pode ser 2, porque aí nesse caso C seria 0 e a gente não teria um retângulo, ok? Então essa é a nossa restrição, o que é a mesma coisa que dizer que D está no intervalo de 0 até 2, um intervalo aberto. O próximo passo é maximizar A, pensando em A como uma função da única variável independente que restou, que é D. Então, A, nós vamos pensar como uma função de D, ok? Então, A é igual a 2D menos D ao quadrado. E a gente quer achar o máximo dessa função A com D variando de 0 até 2. Ou seja, para D entre 0 e 2 no intervalo aberto 0, 2. Agora vem um truquezinho aqui
Note que a gente não pode colocar D igual a 0, não dá origem a um retângulo. Seria um retângulo de altura 0, né? O que isso não faz sentido. E D sendo a altura, a gente não pode colocar D igual a 2, porque isso também não daria origem a um retângulo, né? A lateral direita e esquerda do nosso retângulo já teria comprimento total 4, e aí não haveria mais arame para fazer os lados superior e inferior do nosso retângulo, tá certo? Então, D igual a 0 e D igual a 2 não dão origem a retângulos. Porém, note que A em 0, essa fórmula aqui faz sentido com D igual a 0 e dá 0. E A em 2 também faz sentido, fica 2 vezes 2 menos 2 ao quadrado, que também dá 0. Então, o máximo dessa função aqui, mesmo se nós considerarmos um intervalo fechado, que vai de 0 até 2, o máximo não vai ocorrer nas extremidades de 0 a 2. O máximo vai acontecer no interior desse cara aqui. O que nós queremos dizer com isso é que, apesar de não fazer sentido geométrico colocar D igual a 0 e D igual a 2, a gente pode considerar o problema de maximizar a função A de D no intervalo fechado 0,2 ao invés de intervalo aberto 0,2, tá certo? Não faz diferença. Achar o máximo dessa função nesse intervalo é a mesma coisa que achar o máximo da função nesse intervalo aberto aqui, tá certo? Bem, mas por que eu estou fazendo isso? Porque agora a gente está em condições de aplicar os resultados que nós vimos. Nós temos uma função diferenciável, a de D, definida no intervalo fechado limitado 0,2. Portanto, essa função tem um máximo, e o ponto de máximo pode ser ou um ponto nas extremidades do intervalo, ou um ponto no interior, e nesse caso, esse ponto vai ser um ponto crítico, certo? Então agora a gente está num probleminha simples de achar máximo e mínimo de funções, uma função bem simples, por sinal, num intervalo fechado e limitado. Então vamos fazer isso. Então o nosso primeiro passo é encontrar os pontos críticos da função A. Então se eu derivar a função A, eu obtenho com respeito a D, claro, né? Então, derivando isso com respeito a D, eu fico com 2 menos 2D. E para encontrar os pontos críticos, eu igualo isso a 0. Então, daqui eu tiro que 2D é igual a 2, ou seja, o único ponto crítico é D igual a 1. Note que você tem que checar se a gente só está interessado em pontos críticos dentro do intervalo onde a gente está maximizando a função. Nesse caso, D igual a 1 pertence ao nosso intervalo onde a gente está maximizando a função. Então, tudo bem, a gente vai considerar esse ponto crítico aqui. Se houver pontos críticos da função fora do intervalo em que você está maximizando a função, você simplesmente ignora esses pontos críticos, só considera pontos críticos no intervalo que você está trabalhando. Ok? Muito bem. Então, agora, para achar o máximo da função, eu vou calcular A de D em D igual ao ponto crítico e igual aos extremos do nosso intervalo, que são 0 e 2. Bem, em 0 e em 2 eu já calculei, dá 0, certo? Essa área é sempre positiva no intervalo aberto e não negativo no intervalo fechado aqui. Então, de fato, esses pontos, os valores nos extremos são 0, portanto, de fato, o máximo não é atingido nos extremos, como a gente já tinha observado. Então, o máximo deve ser atingido em D igual a 1. Então, vamos calcular. A em 1
é igual a 2 vezes 1 menos 1 ao quadrado, que dá 1. Então, entre esses três valores, 0, 0 e 1, é claro que o máximo é 1. Então, este aqui é o máximo da função a. Mas a gente está interessado, na verdade, no ponto de máximo. E o ponto de máximo, o ponto onde o máximo é atingido, é o ponto crítico, que é 1 aqui. Então, esse cara é o ponto de máximo, o ponto onde nós temos a maior área. Então, isso nos dá as dimensões do nosso retângulo. Portanto, a gente quer d igual a 1, é o ponto de máximo, e, portanto, quais são as dimensões do retângulo de perímetro 4 metros que maximiza a área? A sua altura tem que ser 1 metro e o seu comprimento é 2 menos d, que é 2 menos 1, que é igual a 1. Então, a gente tem 1 metro de comprimento, 1 metro de altura para o retângulo que maximiza a área com perímetro 4, ou seja, é o quadrado, certo? O quadrado com lados de comprimento 1 maximiza a área máxima de fato é 1, certo? Esse cara aqui, 1 metro quadrado é a área máxima. Então, esta é a solução. Então, a resposta: o retângulo de perímetro 4 metros que maximiza a área é o retângulo de dimensões 1 metro por 1 metro, ou seja, um quadrado, certo? É isso aí.